Imagine uma noite onde a escuridão reina absoluta. O vento uiva como um coro de fantasmas, fazendo as árvores se curvarem como se implorassem clemência. Cada raio risca o céu como se o mundo estivesse rachando ao meio, iluminando por um instante a paisagem desolada, antes que o trovão rugisse como um gigante desperto. O peso da tempestade recaía com força sobre uma casa humilde, solitária em meio a um vasto campo aberto, cercada apenas pelo vazio de uma noite que parece não ter fim. Dentro dessa casa, o calor de uma família oferece uma resistência quase frágil diante do caos. A lareira crepita com chamas tímidas, mas o coração verdadeiro daquele lar pulsa no amor que une cada alma sob aquele teto. Uma mãe observa a chuva batendo contra a janela, seu rosto marcado por linhas de preocupação. Ao seu lado, um pai aperta as mãos, seus olhos fixos em um ponto invisível, enquanto cada trovão ecoa como um golpe direto no peito. O medo é uma sombra que se arrasta pelo chão, mas eles mantêm a esperança viva, mesmo quando a tempestade lá fora parece zombar de sua serenidade. No quarto ao lado, um bebê repousa. Ele dorme pacificamente, alheio ao turbilhão que ameaça a segurança ao seu redor. Sua respiração é calma, o leve subir e descer de seu pequeno peito um testemunho da inocência e da confiança pura que apenas um recém-nascido pode ter. Mas naquela casa, naquela noite, o perigo está à espreita, e o destino será decidido não por palavras ou força humana, mas por um guardião silencioso. Ao pé da porta, Bruno, um cão de pelagem marrom que reluz sob o brilho intermitente dos relâmpagos, mantém vigília. Seus olhos são duas janelas para uma alma antiga, cheia de sabedoria e instinto. Suas orelhas se erguem a cada som, captando o que nenhum ouvido humano pode ouvir. O farfalhar distante de galhos quebrados, o murmúrio inquietante da tempestade, e algo mais, uma ameaça invisível que rasteja como uma serpente, aproximando-se com cada batida do coração. Bruno sente o que os humanos ainda não percebem. Não é apenas a tempestade que o inquieta, mas uma premonição. Um pressentimento que arde em seu peito e faz sua respiração acelerar. Ele não se move por medo, mas por amor, um amor tão puro que desafia explicações. Desde o dia em que entrou naquela casa, ainda filhote, ele fez um voto silencioso: protegeria sua família a qualquer custo. A conexão que Bruno compartilha com seus donos não é feita de palavras. É um elo forjado em momentos que outros considerariam pequenos. Quando o bebê chorava à noite, era Bruno quem primeiro corria ao berço, sua presença acalmando o choro antes que a mãe chegasse. Quando o pai voltava do trabalho exausto, o cão deitava a cabeça em seu colo, oferecendo conforto sem pedir nada em troca. E agora, naquela noite fatídica, seria esse vínculo, essa amizade silenciosa e profunda, que decidiria o desfecho da tempestade. Um estrondo sacode a casa inteira. A mãe dá um pulo, os olhos arregalados de pavor. O pai se levanta de um salto, o coração disparado. A energia pisca uma vez, duas, e tudo mergulha em escuridão. O vento uiva mais alto, quase como um grito, e um som ensurdecedor ecoa do lado de fora, seguido por um impacto violento que faz a casa tremer. Um galho enorme de uma árvore, atingido por um raio, desprende-se e cai com força sobre o telhado, perfurando e invadindo o quarto do bebê. Bruno se lança para a frente, o corpo rígido como uma mola comprimida. Ele corre em direção ao quarto do bebê, movido por uma força maior do que qualquer instinto, a força do amor incondicional. Atrás dele, a mãe grita o nome do filho enquanto o pai tenta encontrar uma lanterna na confusão. Mas Bruno não hesita. Ele empurra a porta com o focinho, atravessando a escuridão como uma flecha guiada pela necessidade de salvar. O quarto está em caos. O galho da árvore atravessou o teto, esmagando parte do berço e espalhando destroços por todo o cômodo. O ar está carregado de poeira e o som da chuva invade o espaço através do buraco no telhado. Bruno avança, ignorando os estilhaços de madeira e os pedaços de gesso que caem ao redor. Ele chega ao berço, seus dentes fechando com cuidado na manta que envolve o bebê. Com um movimento rápido e preciso, ele o ergue, protegendo aquele pequeno tesouro com a delicadeza de uma mãe segurando seu filhote. O vento sopra com força, trazendo consigo a chuva que agora invade o quarto. Bruno avança, lutando contra os detritos e a água que escorre pelo chão. Cada passo é uma batalha, cada respiração uma vitória. Finalmente, ele atravessa a porta, correndo para a sala onde seus donos esperam. A mãe cai de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto segura o bebê nos braços. O pai se ajoelha ao lado deles,
a expressão um misto de gratidão e descrença. E Bruno? Ele simplesmente fica ali, ofegante, os olhos ainda alertas, mas agora cheios de alívio. Ele não busca aplausos ou recompensas. Seu coração bate apenas pela alegria de ter feito o que era necessário. Porque para Bruno, o heroísmo não é uma escolha. É quem ele é. Naquela noite, enquanto a tempestade continuava seu assalto ao mundo lá fora, uma família abraçou seu herói de 4 patas. E o mundo, por mais caótico e imprevisível que fosse, parecia, por um momento, um lugar melhor. A tempestade, no entanto, não dava trégua. O vento continuava a uivar, e a chuva batia contra as janelas com uma força implacável. A família, agora reunida no centro da sala, sentia-se pequena diante da magnitude da natureza. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de união, de força coletiva que os mantinha firmes. O bebê, ainda envolto na manta que Bruno carregara com tanto cuidado, dormia profundamente, como se nada pudesse perturbá-lo. O pai, com as mãos trêmulas, acendeu uma vela que havia encontrado em uma gaveta. A chama vacilante iluminava seus rostos, criando sombras dançantes nas paredes. A mãe, com o bebê no colo, olhava para Bruno, que agora se deitava aos seus pés, ainda ofegante, mas com os olhos fixos nela, como se quisesse garantir que todos estivessem bem. Ele nos salvou, sussurrou a mãe, sua voz embargada pela emoção. O pai assentiu, incapaz de encontrar palavras para expressar o que sentia. Ele estendeu a mão e acariciou a cabeça de Bruno, sentindo o calor do corpo do cão, a respiração ainda acelerada. Ele é mais do que um cão, disse finalmente, sua voz rouca. Ele é parte de nós. Bruno, como se entendesse cada palavra, levantou a cabeça e olhou para o pai, seus olhos brilhando no escuro. Havia uma profundidade naquele olhar, uma conexão que transcendia a linguagem. Era como se ele dissesse, eu sempre estarei aqui. Sempre. A tempestade lá fora continuava, mas dentro daquela casa, havia uma calma estranha. A família sabia que o perigo ainda não havia passado, mas também sabia que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. E Bruno, o guardião silencioso, estava ali para lembrá-los disso. Enquanto a noite avançava, a família se aconchegou no chão da sala, formando um círculo de proteção ao redor do bebê. Bruno se deitou ao lado deles, seu corpo aquecendo os pés da mãe. A vela continuava a queimar, sua chama tremeluzente uma pequena luz de esperança em meio à escuridão. E assim, naquela noite interminável, uma família e seu cão encontraram força um no outro. A tempestade podia rugir, o vento podia uivar, mas dentro daquela casa, o amor e a coragem eram mais fortes do que qualquer força da natureza. E Bruno, o herói de 4 patas, continuava de vigília, seus olhos atentos, seu coração cheio de amor. Porque, no final das contas, era isso que importava, o vínculo inquebrável entre aqueles que se amam. A noite parecia não ter fim, mas a família sabia que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. E Bruno, com sua lealdade inabalável, estava ali para lembrá-los disso. Enquanto a tempestade continuava a rugir lá fora, dentro daquela casa, o amor e a coragem brilhavam mais forte do que qualquer relâmpago. E, naquele momento, isso era tudo o que importava. Histórias como a de Bruno não são raras, mas são sempre incrivelmente poderosas. Elas nos lembram de algo profundo, algo que muitas vezes esquecemos no frenesi da vida cotidiana, o poder transformador do amor puro, da lealdade sem condições e da coragem que habita até os corações mais silenciosos. Não são atos movidos por fama, riqueza ou glória. São ações motivadas por um sentimento que transcende palavras ou lógica, o amor incondicional. Bruno não salvou o bebê para ser chamado de herói. Ele agiu porque seu coração e sua alma estavam comprometidos com sua família de uma maneira que nós, humanos, às vezes temos dificuldade em compreender. Em sua mente, não havia escolha, apenas a necessidade absoluta de proteger o que lhe era mais precioso. E essa simplicidade, essa pureza de intenção, é o que torna suas ações tão extraordinárias. Pense nisso, ao longo da história, quantas vezes os cães se colocaram em risco para salvar vidas humanas. O mundo está cheio de relatos tocantes que nos fazem parar e refletir sobre o vínculo especial que compartilhamos com eles. Não muito tempo atrás, em uma pequena cidade rural, um pastor alemão chamado Frida atravessou um rio em cheia para salvar uma criança que havia caído.
Ela lutou contra a corrente, com água cobrindo quase todo o seu corpo, mas não desistiu. Assim como Bruno, seu único propósito era o bem-estar de outro ser, uma missão silenciosa, mas poderosa. E quem pode esquecer histórias como a de Hachiko, o famoso Akita japonês que esperou por seu dono na estação de trem por 9 anos, mesmo depois da morte do homem. Essa lealdade inquebrável captura o coração de milhões e continua sendo um exemplo atemporal de devoção verdadeira. Histórias como essas tocam algo profundo dentro de nós, porque nos lembram do que realmente importa: conexões genuínas, altruísmo e o tipo de amor que permanece constante, independentemente das circunstâncias. Agora, quando pensamos em Bruno, não o vemos apenas como um cachorro qualquer. Ele se tornou um símbolo, um exemplo vivo de coragem silenciosa. A imagem daquele cão de pelagem marrom, seus olhos brilhando com determinação, salvando uma vida em meio a uma tempestade furiosa, não é algo que será esquecido facilmente. Cada detalhe daquela noite permanece gravado como uma lição eterna sobre o poder de agir com o coração. Mas talvez a pergunta mais importante que a história de Bruno nos deixa seja: quantas vezes, em nossas próprias vidas, subestimamos os heróis silenciosos ao nosso redor? Porque, muitas vezes, os verdadeiros heróis não usam capas. Eles não voam pelo céu nem empunham espadas flamejantes. Eles têm 4 patas, um coração cheio de amor e uma vontade inabalável de proteger aquilo que consideram sagrado. Eles estão ali quando mais precisamos, mesmo quando não pedimos por ajuda, oferecendo uma presença constante e um amor que nunca vacila. Quantas vezes ignoramos ou tomamos como garantida a lealdade de nossos próprios companheiros de 4 patas? Eles estão lá nos momentos mais simples, sentados ao nosso lado depois de um dia difícil, lambendo nossas mãos como se quisessem absorver nossa tristeza, celebrando cada pequena vitória ao nosso lado como se fosse um triunfo monumental. A vida de um cão pode ser curta, mas o impacto que eles deixam em nossos corações dura para sempre. Quando olhamos para Bruno agora, sabemos que ele é mais do que um cão. Ele é um lembrete vivo de que a verdadeira grandeza não precisa de aplausos. É encontrada em atos silenciosos de amor e bravura. Ele é um exemplo de que os heróis mais importantes não buscam reconhecimento, eles simplesmente fazem o que precisa ser feito. E, no caso de Bruno, ele fez isso com todo o amor que seu coração podia oferecer. A família que ele salvou certamente nunca o verá da mesma forma. Para eles, Bruno sempre foi parte da casa, um amigo leal e uma fonte de alegria constante. Mas, a partir daquela noite, ele se tornou algo mais: um protetor, um guardião, um salvador. Eles saberão que, quando o mundo se tornou sombrio e a vida do bebê estava por um fio, foi Bruno quem se ergueu, desafiando as chamas e o medo. E essa lembrança viverá para sempre, passada de geração em geração, como uma história que aquece o coração e renova a fé no poder do amor. Histórias como essa nos fazem questionar nossa própria coragem. Se um cão pode mostrar tanta determinação, lealdade e altruísmo, o que nos impede de fazer o mesmo? Em um mundo onde tantos buscam poder e glória, talvez seja a hora de aprendermos com Bruno e outros heróis silenciosos. Que possamos agir menos por interesse próprio e mais por amor genuíno. Que possamos enxergar além das palavras e reconhecer a bravura em gestos simples. Enquanto o sol nasce após a tempestade, as marcas daquela noite ainda estão visíveis, paredes chamuscadas, fumaça ainda pairando no ar. Mas, mais forte do que qualquer cicatriz deixada pelo árvore, é o vínculo que agora une aquela família a Bruno. Um laço que nenhum tempo ou distância pode romper. E, ao final de tudo, quando pensamos em heróis, talvez devêssemos parar de olhar para as manchetes ou para os filmes e, em vez disso, olhar para baixo, para o companheiro de 4 patas que está sempre ali, ao nosso lado. Porque, muitas vezes, o amor mais puro, a coragem mais verdadeira e os maiores gestos de sacrifício vêm de corações que batem dentro de pequenos corpos peludos. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é a lembrança que permanecerá. A história de Bruno nos convida a refletir sobre o que realmente significa ser um herói. Não são os títulos ou as condecorações que definem a grandeza de alguém, mas sim a capacidade de agir com amor e coragem, mesmo quando ninguém está olhando. Bruno não precisou de um público para agir, ele simplesmente seguiu seu instinto e seu coração. E, ao fazer isso, ele nos mostrou que a verdadeira bravura não está em gestos grandiosos, mas na disposição de proteger e cuidar daqueles que amamos. Quantas vezes, em nossas vidas, deixamos de agir por medo ou dúvida?
Quantas vezes nos escondemos atrás de desculpas, esperando que alguém mais corajoso assuma a responsabilidade? A história de Bruno nos desafia a sermos mais como ele, a agir com determinação, a colocar o bem-estar dos outros acima do nosso próprio conforto e a confiar no poder do amor para guiar nossas ações. E, enquanto o tempo passa e as memórias daquela noite se tornam parte do passado, uma coisa é certa: Bruno deixou uma marca indelével naquela família. Ele não apenas salvou uma vida, mas também reafirmou a importância da lealdade, da coragem e do amor incondicional. Sua história continuará a inspirar, a nos lembrar de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz que pode nos guiar, e, muitas vezes, essa luz vem de um amigo de quatro patas. Então, da próxima vez que você olhar para o seu próprio companheiro peludo, lembre-se de Bruno. Lembre-se de que, embora eles possam não falar nossa língua, seus corações estão cheios de um amor que transcende palavras. E, ao reconhecer isso, talvez possamos aprender a valorizar mais os heróis silenciosos que temos ao nosso lado, aqueles que estão sempre prontos para nos proteger, nos confortar e nos lembrar do que realmente importa na vida. Bem-vindo ao canal onde o amor tem patas, onde cada história revela a força do amor, da lealdade e da coragem. Deixe seu like e se inscreva no canal.